Começando hoje mais um papo para você com a Ana Carolina, nutricionista. Gente, esse papo promete. Por favor, se apresente. Meu nome é Ana Carolina Franco de Moraes, eu sou nutricionista com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado e estudo intestino há mais de 12 anos. Então é um prazer estar aqui com você. Eu uso muito a Proviagem, indico muito a Proviagem, então é algo que para minha prática clínica super funciona. Então estou disponível para aquilo que você precisar. Inclusive ela fez o curso da Monash também, gente. Fiz, é um curso intenso, são 40 horas mais ou menos. Depois a gente faz uma prova e recebe a certificação. Olha só como ela manja do assunto. Então fica ligado aí, porque vai ser muito intenso esse papo e pode transformar a sua vida. Exatamente. Que não tem a informação que deveria ter. É. Informação liberta. Liberta. Por isso que a gente criou o papo para você, a gente acredita muito nisso. Então vamos lá, vamos falar do bendito da síndrome do intestino irritável. O que é? A síndrome do intestino irritável ela é uma doença de base funcional. Isso quer dizer que a gente não consegue encontrar nos exames alterações, então ela não tem base orgânica, tá? Então esse é um ponto importante. Ela atinge cerca de 20% da população mundial, e isso não é diferente no Brasil. Então a gente tem muitas pessoas com síndrome do intestino irritável, né? Então há uma necessidade de diagnóstico e obviamente de tratamento. Então, apesar dela não ter uma alteração orgânica, a gente tem algumas regras, alguns critérios que precisam estar presentes para que a gente consiga fechar esse diagnóstico. Quem faz o diagnóstico deveria ser, né, um médico, principalmente um gastroenterologista, é ele que vai ter essa maior capacitação, exatamente porque ele é um diagnóstico clínico, né? Então, como eu não consigo ter um exame que fale tenho ou não tenho, eu preciso de um olhar treinado para dizer você tem. Né? Há um tempo atrás, a gente considerava assim, o intestino irritável muito como um critério de exclusão. Então, eu verificava todas as outras possibilidades. Ele não tem nada? Para não falar que o paciente está precisando de um apoio psiquiátrico apenas, que inclusive hoje ainda é comum, ele falava, não, eu tenho o diagnóstico para você que vai ser síndrome do intestino irritável. Então, agora a gente tem os critérios de Roma 4, que na realidade eles sempre evoluem, então eles já estão finalizando o Roma 5, e aí por esses critérios a gente sempre vai avaliar a característica de dor. Então, a dor é necessidade, ela precisa estar presente, é uma dor abdominal. Essa dor abdominal, ela não tem muita regra. Então, ela pode ser uma pontada, ela pode ser uma queimação, mas ela tem que existir de alguma maneira. Além disso, essa dor tem que estar relacionada com evacuação. Então, não basta ser uma dor solta, em um momento separado. Ela tem que estar relacionada com esse processo de evacuar. Então, eu tô com dor, eu evacuo, a dor melhora, ou a dor piora. Eu venho uma cólica e aí eu evacuo. Então, isso caracteriza essa dor da síndrome do intestino irritável. E além disso, ela tem prazo. Então, são muitas regrinhas. Ela tem que aparecer essa dor pelo menos uma vez por semana, de forma contínua nos últimos 3 meses, e tem que ter iniciado essa dor há pelo menos 6 meses do diagnóstico. Uau! Por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa definir o caráter crônico da doença. Porque eu posso ter, por exemplo, igual todo mundo já teve uma virose na vida, e eu ter dor, e eu ficar com essa dor durante um período, e isso ser mais agudo. Então, para ser síndrome do intestino irritável, tem que ser crônico. E tem que ter dor. E tem que ter dor. Sem dor não é síndrome do intestino. Não é síndrome do intestino irritável. Por isso que é muito importante a gente ter um olhar treinado. Porque às vezes, infelizmente, o que a gente acaba se deparando no consultório é que o paciente não entra para os critérios de síndrome do intestino irritável, mas o médico fez esse diagnóstico porque ele não conseguiu observar outras possibilidades de diagnóstico. Então, às vezes, o paciente tem uma doença celíaca que não foi avaliado, ele tem uma doença inflamatória intestinal e não foi avaliado, ele tem SIBO, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, a gente tem muitos pacientes com diagnóstico errado. Então, a gente ainda tem o trabalho de refazer diagnóstico. Como nutricionista, é muito difícil esse processo, porque, de novo, isso deveria ser feito por um médico, mas eu sempre levanto a possibilidade na consulta. Eu falo, olha, a gente tem critérios bem estabelecidos e, na minha percepção, você não fecha esses critérios. Então, volta com o médico e pergunta para ele se realmente é síndrome do intestino irritável, né? Eu, obviamente, não vou falar não é,
Ou vou falar porque o nutricionista não tem essa capacitação técnica, mas a gente tem que ter esse conhecimento para pelo menos conduzir esse paciente, né? A relação de excluir as outras doenças, ela continua sendo importante, mas eu preciso ter a dor. Então, veja que a gente tem essas duas situações, né? Então, eu tenho o critério de dor, que tem que ser crônico, tem que estar relacionado com evacuação e, principalmente, eu preciso avaliar as outras doenças, porque, infelizmente, a gente tem síndrome do intestino irritável com doença celíaca, síndrome do intestino irritável com doença inflamatória intestinal. Então, a gente pode ter uma somatória de doenças. Então, às vezes, ele tem só um diagnóstico, mas ele pode ter 2, 3, 4 acontecendo simultaneamente. É genético? Não, não é genético, não tem assim uma base genética super dependente, ela é muito mais ambiental, mas alguns estudos indicam assim, teria uma possibilidade de ter algo genético, mas não significa que sua mãe tem e você vai ter, sabe? Não é algo nesse sentido. Assim como a gente fala para obesidade, né? Então você pode ter a carga genética da obesidade, mas o ambiente é muito mais determinante do que necessariamente a genética. Isso não é diferente para síndrome do intestino irritável. Mas a fisiopatologia a gente ainda não conhece de forma muito clara. Então, a gente sabe que é uma desregulação do eixo intestino-cérebro. Então, são pessoas que têm uma sensibilidade maior dessa questão de ansiedade, de estresse. Então, ela fala, quando eu tô ansioso, me dá diarreia. Eu tenho cólica, eu posso ficar mais constipado, ou ao contrário, né? Então, ela consegue perceber essa relação do intestino e do cérebro. Algumas pessoas identificam isso claramente, outras nem tanto. Então, nesse processo de desregulação, a gente pode ter uma hipersensibilidade visceral, que também está relacionada com a síndrome do intestino irritável. Então, quer dizer, eu sinto mais esse processo de digestão. Pode estar relacionada com o microbiota intestinal, então as alterações da microbiota, de alguma maneira, impactam nesse aumento do risco da síndrome do intestino irritável, entre outras. Inclusive, tem uma bem interessante, que é a pós-infecciosa. Cerca de 10% da síndrome do intestino irritável é causada pós-infecção, inicia pós-infecção, até mesmo do Covid. Então, eu posso ter um Covid e aí eu falo, nossa, depois do Covid a minha vida mudou, meu intestino é outro. Isso pode acontecer tanto para síndrome do intestino irritável quanto para SIBO. Então, é bem interessante a gente prestar atenção na gente, né? Eu acho que essa é a grande questão. Você percebeu que está acontecendo algo diferente? Procure ajuda. Procurou ajuda. Para quem você foi lá, relatou todo o seu problema, ele não validou o seu problema? Troque de médico, troque de nutricionista. Procure quem te dê atenção. Porque não é normal a gente chegar procurando ajuda e a pessoa falar, o problema é da sua cabeça. Isso não existe, né? Eu tenho pacientes que quando me contam isso choram. Porque eles demoraram 10 anos, 15 anos para ter um diagnóstico. Não, e vamos falar a realidade, a gente come, né? Hoje tem gente que faz jejum intermitente, mas pelo menos 2 vezes por dia eu acho que a gente tem que comer. Sim, né? Sim, faz parte, né? Mas essa é a grande questão, Carol. A gente pega pacientes com síndrome do intestino irritável que não conseguem ter controle da doença, ou até mesmo eles não têm diagnóstico, e eles comem e passam mal. E o passar mal na síndrome do intestino irritável é uma gama imensa de sintomas. Então, eu posso ter diarreia, eu posso ter constipação, eu posso ter os dois juntos, que daí seria uma síndrome do intestino irritável mista, né? Então, a gente estabelece depois do diagnóstico qual é o seu tipo de síndrome do intestino irritável. Eu posso ter distensão abdominal, excesso de gases, dor abdominal, eu posso ter fadiga crônica, entre outras situações que podem acontecer, tá? Aqui eu tô falando daquilo que é o mais básico, né? Então, é problemático. Então, a pessoa começa a tirar o que ela come, porque ela vai e come, aí ela passa mal. Ela fala, não, esse alimento não me cai bem. Aí ela come outro, esse alimento não me cai bem. Como ela não tem o diagnóstico, ela vai fazendo por acerto e erro, e ela vai tirando. Só que chega num determinado momento que ela já não come mais nada. E aí ela começa a ter deficiências nutricionais, ela fica cada vez mais fadigada. É um ciclo, é muito difícil. Porque falta vitamina. Não consegue ter mais vida social, porque tudo que ela come faz mal, então ela não consegue sair de casa. Ela tem a questão dos familiares que não acreditam no que ela está falando. Então, assim, são tantos aspectos que a gente precisa pensar, né? E esses pacientes ficam muito sensibilizados.
E aí ele fala, todas as vezes que eu procurei ajuda, os médicos falaram pra mim que era coisa da minha cabeça, que eu tinha que procurar um psiquiatra, que eu precisava tomar um remédio controlado, porque o que eu tinha não existia, porque os meus exames sempre dão normal. E é isso, porque a síndrome do intestino irritável não vai dar alteração em exame nenhum. Então, assim, a gente precisa estar mais bem preparado para receber esse tipo de paciente. Quando a gente faz esse diagnóstico, ou pelo menos indica para esse paciente que é possível que ele tenha esse diagnóstico, a gente muda a vida dessa pessoa para sempre. Porque a partir do momento que eu tenho diagnóstico, eu tenho tratamento adequado, acabou. Eu tenho controle da doença. Lembrando que a síndrome do intestino irritável não tem cura. Fez o diagnóstico, é lógico, sendo aqui um diagnóstico correto, porque pode ter aquela situação de ser um diagnóstico errado, tá? Sim. Então, assim, fez um diagnóstico adequado, você vai carregar a síndrome do intestino irritável com você para sempre. E é aquela máxima, exclui e depois reintroduz aos poucos, faz o diário para entender, me corrija aí se eu estiver errado. Então, a gente consegue usar, essa é uma estratégia boa. Eu costumo fazer isso com pacientes que não conseguem identificar o que faz mal. São pacientes que falam, tudo que eu como faz mal. Eu falo, não pode ser tudo. A gente tem que encontrar o culpado, né? Então eu gosto de usar recordatório 24 horas de tudo que come e que bebe durante 7 dias, com indicação de sintomas e número de minutos que ele demorou para iniciar sintomas. Isso é importante porque a gente consegue diferenciar SIBO de síndrome do intestino irritável. A SIBO costuma ter sintomas mais rápidos, tá? E também de outras doenças. Por exemplo, uma intolerância à histamina, que eu vou ter sintomas dentro das primeiras 4 horas. Então, a gente tem que entender que, como são as doenças gastrointestinais de maneira geral, elas têm sintomas muito parecidos. Então, a gente tem que se atentar nos detalhes. Nesse sentido, o recordatório funciona muito bem. A maior recomendação para síndrome do intestino irritável é a dieta Low FODMAP. Quando eu falo isso, algumas pessoas acham que a gente tá levantando uma bandeira. Eu falo, não, isso a gente tem comprovação científica. Eu vou ter que interromper, dieta Low FODMAP tá chegando aqui, que a gente vive a experiência para viagem, tá chegando uma esfirra para você. Muito obrigada. Você vai viver a nossa experiência aqui, a dieta Low FODMAP na veia prática agora, na aqui, prática. Gente, eu já comi uma e realmente é fantástica. Ó. Não tem como ser triste com essa esfirra. Não. Impossível. Essa é muito boa. Que bom, fico feliz que você goste e que tenha um aval de uma pessoa que entende tanto, né? Eu gosto de experimentar antes de indicar para paciente. Porque às vezes não é bom, né? Às vezes falta saborzinho. E essa carne tem todo um temperinho especial, mesmo não tendo alho e cebola. Mesmo não tendo alho e cebola. Então a dieta Low FODMAP, ela foi estabelecida pela Monash, que é uma universidade australiana. E ela não é recente. É que aqui no Brasil tudo demora um pouquinho. Isso que eu ia te perguntar, por que demora tanto? Por que é tão novo isso? É tão pouco explorado isso? E por que se fala tanto hoje nisso? Eu acho que no Brasil, eu estava até fazendo essa discussão hoje em uma outra reunião. A gente tem a questão da língua, né? Isso atrapalha bastante. Não é todo mundo que consegue interpretar um artigo em inglês, fazer uma discussão em inglês. O curso da Monash é inteiro em inglês. Sim. Então, né, às vezes eu não tenho uma capacitação técnica para conseguir assistir um curso em inglês e fazer uma prova em inglês, né? Então isso limita muito. E aí a gente acaba demorando para gerar essa discussão interna, eu diria. Eu acho que é mais isso, espero eu que seja só isso, mas é o que eu penso. Porque aqui no Brasil a gente tem muitos estudiosos bons, a gente tem muita universidade boa, mas realmente tudo demora mais. E não é só com a dieta Low FODMAP. Quando eu estava no doutorado, eu fazia as viagens para os congressos, e quando eu chegava eu falava, nossa, a gente nem está discutindo isso no Brasil ainda, e no congresso já tem não sei quantas publicações sobre o assunto. Então é por isso que eu penso que a gente tem essa barreira mesmo linguística, e eu acho que isso faz diferença. Mas a Monash começou a estudar a dieta Low FODMAP em meados de 80. Nossa, quase minha idade. É muito tempo. Tá? E eles criaram a dieta porque eles foram somando artigos que encontravam que aqueles carboidratos, os grupos de carboidratos que fermentam demais, causavam
algo diferente, aumentavam os sintomas para os indivíduos que tinham problemas gastrointestinais. Foi daí que eles criaram, que não é nenhuma sigla, é um acrônimo, né? Que é o FODMAP. E aí o low é porque é baixo em FODMAP. E você pode contar o que é FODMAP? Claro. O FODMAP é oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis. Tá? Então é daí que vem o acrônimo. Quando a gente está falando desse grupo, são 7 subgrupos dentro dos FODMAPs. Então a gente tem 3 subgrupos de polióis e 4 dos outros, digamos assim, carboidratos. Então a gente tem manitol, sorbitol e perceitol. O perceitol foi descoberto, digamos assim, mais recente, então foi fevereiro desse ano. E o perceitol, ele só existe no abacate. Não temos outro alimento com perceitol, tá? Por conta disso, a Monash até atualizou a tabela Quando e passou a liberar um pouquinho. Viagem, abacate... Não podia. Não. Agora a gente consegue liberar 60 gramas por refeição. A gente até tem uma receita de um creme de abacate com cacau que a gente segurou por conta disso. Agora já dá pra liberar. Agora é possível. Por isso que a gente também tem que entender que a ciência evolui, né? Então, essa foi uma das evoluções. Então, a gente tem esses 3 polióis. E aí nós temos os outros, que são frutanos. Excesso de frutose, é importante dizer isso, não é só ter frutose, é o excesso que é considerado FODMAP, tá? Alto em FODMAP. Aí nós temos galactoligosacarídeo e lactose. Basicamente é isso. Só que quando a gente fala desses 7 subgrupos, inclui muito alimento saudável. Eu acho que talvez aí é que esteja a grande discussão e a dificuldade das pessoas entenderem que alimentos saudáveis pode me fazer mal. É muito difícil, né? Porque quando a gente pensa, eu tô passando mal, você pensa num fast food. Sim. Você pensa numa fritura, né? Você não pensa numa maçã. E isso é muito importante que ela tá falando agora, porque é exatamente isso, ninguém vai pensar numa maçã. Ninguém vai pensar numa maçã, numa molho melancia, de tomate. num molho de tomate. Porque não tem muita lógica, né? Você fala, mas como? Então eu recebo muito paciente falando, não é possível, eu como tudo direito. Eu falo, mas você come mesmo. Então assim, não é que a culpa é sua, é que o seu intestino não dá conta de fermentar todos esses FODMAPs. Então a gente precisa entrar dentro do esquema da dieta, né? Então assim, para pensar de modo geral, para as pessoas entenderem o que a gente está falando aqui. Alho, cebola, alho poró, aspargos, couve-flor. Alho poró, a parte, né, só vamos esclarecer porque a gente usa aqui, então é importante, a parte verde escura pode, exatamente. Não pode a parte branca. A mesma né? coisa com a cebolinha. A cebolinha pode a parte verde, não pode a parte branca. É que normalmente usa o alho poró a parte branca, né? Exatamente, que é o óbvio, né? É o óbvio, exato. Mas é essa parte que você aí não pode se você tem síndrome do intestino exatamente. irritável. Aí melancia, manga, mel, então couve-flor, excesso de batata doce. Então até 75 gramas tá ok, acima disso aqui não é possível. Shiitake, os cogumelos frescos de maneira geral, o único que daria para consumir é shimeji. Então assim, tem muita coisa que é da nossa rotina. Todos os feijões não entram na dieta low FODMAP, porque eles têm galactoligosacarídeo ou frutanos, castanha de caju, pistache. E essa é a grande questão. A gente pega pacientes que têm intestino irritável e que têm intolerância à lactose já identificada, e ele tá tomando leite de castanha de caju, né? Que a gente nem chama de leite, bebida vegetal de castanha de caju. Aí ele fala, nossa, mas eu tô passando muito mal. Eu falo, tá mesmo? Porque a castanha de caju não é tomar isso, é melhor tá você tomar leite sem lactose. Nesse caso é melhor o leite da vaca sem lactose do que a bebida de castanha de caju. Agora pensa falar isso para as pessoas, tem algumas que não conseguem entender. Ela fala, mas eu tô fazendo tudo certo. Eu falo, então, para você, nesse momento, não vai funcionar. Pode funcionar daqui a um tempo, agora não vai dar, né? Em relação às bebidas vegetais, a gente tem como opção arroz, a bebida de amêndoas, a bebida de coco e a bebida de aveia. Lembrando que bebida de aveia pode menos, porque tem galactoligosacarídeo. As outras conseguem mais. Celíaco tem que tomar cuidado, porque pode avenina pode acontecer, né, para celíaco. Não é para todo mundo, desde que ela não tenha contaminação cruzada.
seria permitido, mas alguns celíacos respondem também com sintomas com avenina. Além disso, a gente também tem agora a bebida de amendoim. Lançou até o ano passado, eu experimentei, achei bem gostosa. Essa A vantagem eu ainda não conheço. é interessante. A vantagem da bebida de amendoim é que ela tem uma questão proteica, né? Uma fração proteica maior por conta do próprio amendoim. E não é mais calórico? Mas não é uma coisa desproporcional, não, sabe, Carol? Todas são adicionadas de cálcio hoje em dia, né? Porque eles já perceberam que essa era uma demanda. Mas assim, eu falo muito pro paciente: você quer tomar bebida vegetal ou você quer tomar o leite de vaca sem lactose? Porque não é isso que vai fazer diferença no impacto da sua doença, né, na melhora. Apesar da questão de todo mundo falar do leite inflamatório e tudo mais, a gente sabe que os estudos não dão respaldo para isso. O leite inflama em quem não pode consumir leite. Para quem pode consumir leite e gosta, não tem problema não nenhum. tem problema nenhum, exatamente. Então ele consome o leite sem lactose, que vocês têm aqui vários produtos. É tudo sem. É sem lactose. Não é sem leite, é só sem lactose. Exatamente. E isso é uma confusão que as pessoas, que gera nas pessoas, eu percebo. No consultório você também percebe Sim. isso. Eu falo, é sem lactose. Aí compra e fala assim, mas tem leite? Eu falei, mas é sem lactose. Lactose é o carboidrato, não é a proteína, que é o pra PLV, no caso. É muito comum. É comum isso. É comum, mesmo. Porque as pessoas não conseguem identificar, talvez, esses alimentos e elas não conseguem separar. Então, sem lactose, necessariamente vai ser vegetal. Aí você fala, não, ele vai ser o leite enzimado com lactase. Portanto, ele é considerado zero lactose. E aí a gente vai ter todos os subprodutos que são do leite zero lactose. E quando você passa por uma dieta low FODMAP, você precisa excluir necessariamente o glúten ou não necessariamente? Ótima pergunta. Na realidade, o glúten não tem relação com a dieta low FODMAP. O que a gente tem cuidado é com o frutano do trigo, da cevada e do centeio. E esses cereais são cereais com glúten. Olha só, acabei de aprender também junto com vocês. Porque sempre eu via de gastros, né? De médicos exato. falando, dieta low FODMAP precisa tirar o glúten. Pois é. Mas eu achava que era pelo glúten. Pelo glúten, não é. Porque o glúten é fração proteica e a dieta low FODMAP é restrição de carboidratos que fermentam demais. Então, o carboidrato do trigo, da cevada e do centeio é que tem frutano, né? Então, eles têm frutano, portanto, eles devem ser excluídos, digamos assim, ou reduzidos na dieta low FODMAP, mas é mais por conta disso. E quando você passa, né, se for um paciente seu, você entrega uma tabela da quantidade que ele pode comer, do que ele não pode comer, como funciona, assim, quando passa com você, por exemplo? Certo. Vai depender muito de cada nutricionista, mas como eu fiz todo o estudo, enfim, o curso da Monash, eu peguei os dados da Monash, porque eles fazem o estudo adequado, então eles estabelecem ponto de corte para cada tipo de FODMAP, para cada subgrupo, e aí eles analisam aquele alimento e tem um aplicativo que vai lá e indica pra gente, olha, determinado alimento em X quantidade de gramas é seguro, acima disso ele já passa a ter quantidade moderada ou alta de FODMAP. Então eu pego os dados desse aplicativo e eu tenho uma tabela que foi criada por mim a partir do aplicativo, em que eu traduzo tudo isso e separo para os meus pacientes em grupos. Então vai ter grupos de carboidratos, grupos de proteínas, bebidas, lácteos, vai ter tudo separado com quantidade máxima por refeição. Não existe quantidade mínima porque isso é muito variável, então eu só coloco a quantidade máxima. E eu explico para o paciente que se ele quiser comer mais do que isso, ele sempre vai ter que perguntar para mim, porque algumas coisas a gente consegue liberar. Exemplo, batata inglesa, abóbora cabotiá, quinoa. Então esses são alimentos que a gente pode consumir até 500 gramas por refeição. É lógico que ninguém vai consumir 500 gramas por refeição, mas o que eu explico é assim, como, por exemplo, pensando nos tubérculos, mandioca, batata doce, a gente sabe que eles têm que ser consumidos até 75 gramas, então se eu quiser fazer um escondidinho, se eu quiser fazer um prato que tem como base o tubérculo, eu vou misturar os dois, porque a batata inglesa é segura.
Então eu faço uma mistura e consigo dar mais do que 75 gramas do carboidrato. Mandioquinha, obviamente, não foi estudada, porque mandioquinha não tem na Austrália. Mas o que eu faço? Mandioquinha, inhame, qualquer coisa que seja mais relacionada a tubérculo mesmo. Eu libero 75 gramas mesmo assim. Porque eu parto do pressuposto que se os outros tubérculos, por exemplo, batata doce, que tem bastante manitol, pode até 75, esse não vai ser o problema. Então, assim, aí eu tenho essa questão mais de poética, de ir lá e escolher algumas questões, licença poética, exatamente, de ir lá e falar, olha, esse aqui dá, esse aqui não dá. Eu tenho pacientes que me mandam perguntas aleatórias, de acordo com a própria experiência e onde ele mora, né? Então, esses dias me perguntaram, pode comer cambuci? Eu falei, gente, nem eu sei o que é cambuci. Não deve, nem imagino que cara que tem essa fruta, com certeza não foi estudada pela Monash. Eu aviso, olha, não sei. Se você quiser tentar, a gente testa, eu estabeleço lá X quantidade, mas a maioria fala, não vou testar não. Porque se a gente não tem certeza, é melhor não testar. Então, a gente consegue fazendo algumas adaptações. Então, eu entrego essa lista de máximo permitido, aí eu entrego lista de substituição. Nessa lista de substituição não são substituições jogadas, na realidade é a refeição inteira montada para o paciente. Então 5 opções para cada uma das refeições que ele costuma fazer. Então, eu faço ceia, vai ter ceia, eu faço colação, né, o lanchinho do meio da manhã, vai ter, senão não tem, tá? Então não aumento refeição para ninguém. A não ser que seja necessário, um paciente que além da síndrome do intestino irritável tem um refluxo, eu preciso ampliar o número de refeições no dia, diminuir a quantidade, aí é outra conversa, né? Mas senão a gente segue aquilo que é de costume do paciente. E aí eu entrego essas substituições também, entrego orientações relacionadas à suplementação proteica, quais são marcas que ele pode consumir, lanches comerciais que ele pode consumir, então coisas que ele consegue comprar pronta, de saquinho, para poder levar na bolsa. Eu faço muito essa discussão, as pessoas agora estão muito bitoladas com a questão dos processados, ultraprocessados, industrializados, e aí eles colocaram todo mundo dentro do mesmo balaio, né? Então eu explico para os pacientes que a gente tem que conseguir separar esses industrializados, né? Eu chamo de industrializados do bem, então a gente tem que conseguir identificar isso pelo rótulo, né? E como? Você tem alguma dica? Tenho, a gente olha ingredientes, não tem muito como fugir disso, né? Então eu até explico, eu dou exemplos até às vezes como para viagem mesmo. Então eu falo, olha, eu abro lá e falo, tá vendo? Isso aqui é um alimento feito lá para viagem. Aí eu tenho aqui a descrição de ingredientes. Tá vendo que é algo que você usaria na sua casa? Você prepararia uma coxinha de frango dessa maneira? Prepararia. Pronto, isso é um industrializado, teoricamente, que é um processado, que é ok para você consumir, ele só está facilitando a sua vida. Ele não tem nada a mais para te agregar, ele não está te trazendo nada de ruim, né? Agora, você vai lá e abre um ultraprocessado, um snack, pronto. Aí ele vai ter polissorbato 80, carboximetilcelulose. Aí ele vai ter carragena. A gente sabe o que é. Então, desconfie, tem alguma coisa errada. Então é mais ou menos por aí que vai, né? Então assim, eu não posso ter aditivo nenhum, não posso ter estabilizante nenhum no alimento. Poder pode, mas a gente pede para o paciente evitar. Pacientes que já têm doenças intestinais são mais sensíveis. Para que você vai colocar tudo isso de aditivo? Inclusive, a própria Monash, ela chega a fazer esse comentário na parte final, né, do curso dela, em que fez a dieta Low Food Map, não resolveu, começa a pensar em outras possibilidades. E uma das possibilidades que eles sugerem é a dieta livre de aditivos alimentares, porque a gente tem pacientes que respondem muito mal aos aditivos alimentares. Então, eu naturalmente faço essa redução na prática, né? E é por isso que eu acabo incluindo esses outros alimentos que são processados, que estão prontos para consumo, mas que são feitos como se fosse feito por você, que é o caso da pra viagem, né? Por isso que para mim ajuda muito. Olha lá, tá chegando um brigadeirão pra você. Pensa. Obrigada. Aí você vai falar É melhor comer açúcar ou adoçante? Pra dieta Low Food Map é açúcar. É um mito isso, né? Gente, tô quebrando vários aqui hoje. Tá. E, gente, eu acho que é muito importante isso, tudo que ela tá trazendo, porque é um investimento
ir numa nutricionista que tenha um conhecimento, porque, Maravilhoso. de novo, que bom, depois você pode se deliciar se você quiser, levar para casa, enfim. Amém. A gente sabe que, de novo, a gente come pelo menos 2 vezes por dia. É muito triste a gente não poder comer ou Muito. comer e passar mal. E quando diagnosticada, a pessoa volta a ter qualidade de vida? Volta. O que, que a gente faz? Na realidade, a dieta não deveria ser seguida a longo prazo. Eu tô falando deveria, porque a gente tem tanto médico quanto nutricionista que ainda não consegue entender todo o protocolo da dieta Low Food Map e deixa o paciente em restrição. Isso não é para acontecer. A dieta Low Food Map a longo prazo vai trazer prejuízo para o intestino. Eu falo isso na primeira consulta com o meu paciente. Não fuja de mim porque você melhorou. Porque isso é comum. Isso é comum. Ele parou de comer o que fermenta, parou de comer o que faz da diarreia, ele não quer voltar, porque eu vou ter que reintroduzir. E ele tem medo de reintroduzir. Então eu explico, a longo prazo, você está fazendo o seu intestino ficar pior do que ele era antes. Então isso é muito importante, tá? Dieta Low Food Map correta tem começo, meio e fim. Em média, a gente demora 3 meses para terminar o protocolo. Então, assim, não é nada impossível. Às vezes a pessoa passou uma vida doente, o que são 3 meses de restrição. Não é nada. Então, a ideia é, eu restringo na primeira fase, isso vai durar de 2 a 6 semanas. Essa variação é muito dependente da pessoa. Então, nossa, eu melhorei muito com 2 semanas de dieta. Estou praticamente zerado os sintomas, a gente já pode partir para a fase 2. Mas ele precisa estar numa situação como se ele tivesse uma folhinha em branco, já preparado para reintroduzir e a gente conseguir identificar realmente aquilo que está acontecendo. Eu sempre explico para o paciente que a dieta Low Food Map, todo o protocolo, é como se ele, naquele momento, tivesse com um copo cheinho de Food Map. Então, na hora que ele come uma coisa que tem Food Map a mais, esse copo transborda. Então, ele sempre passa mal, ele passa o dia mal. Porque ele tá comendo como base, porque são alimentos saudáveis e ele não sabe, então ele passa mal o tempo todo. Quando a gente faz fase 1, esse copo esvazia. Então, esse paciente passa a ter mais vitalidade, ele fica feliz, ele tá satisfeito, né? Ele passa a ter uma vida normal. Então, às vezes eu pego o paciente que não conseguia sair de casa, porque tem uma diarreia que não cessa. Como que você sai de casa? Não sai. Não sai. Não tem nem vida social. Não tem psicológico como. Vai... Não tem como. Eu tenho vários casos, assim, que são de resolução com a dieta Low Food Map, que são fantásticos, mas tem um que eu sempre gosto de citar, e toda vez que eu cito, ela me manda mensagem. Eu sei que você está falando de mim. Uma paciente que ela tinha assim, intestino irritável e retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal. A retocolite, por si só, já dá muita diarreia. Digamos que é o sintoma mais comum da retocolite. Então, ela chegava a ter 20 evacuações líquidas no dia. Meu Deus do céu. Não tem como ter vida, concorda? Como Não. que faz para trabalhar, para sair de casa? É impossível. E era uma paciente jovem. Então, assim, na faixa dos 20 anos, né? Nossa, é muito triste, complicado. muito sofrido isso. Então, quando ela chegou pra mim, ela tava numa situação que ela falava, não aguento mais. Claro, ela já tava assim uns 3, 4 anos que ela tinha essa variação, né? Aí eu falei, olha, nós vamos entrar com o protocolo Low Food Map. Quando o médico já me encaminhou com a solicitação do protocolo, eu falei, vamos fazer. Então, eu tenho as conversas do WhatsApp e eu falo que é emblemático, porque 2 semanas da dieta Low Food Map, ela me mandou mensagem e falou, Nutri, ó, hoje as fezes já estão mais pastosas e eu evacuo 1 vez no dia. Nossa, isso pra ela um milagre divino. Não, pensa. Você foi um anjo enviado. Ela na me chama de vida Santa dela. Ana. Ela falou, minha família toda te chama de Santa Ana. E eu falei, você vê, né? E ela poderia ter sido socorrida antes, mas falta muito profissional qualificado para ter esse olhar também de que, olha, vamos tentar, né? E se a gente não trata a síndrome do intestino irritável, pode virar uma doença mais grave? Não, a gente não tem. Só que ela pode sempre... Você sempre tá em crise, né? Você sempre tá em crise. Além disso, a gente tem aí uma situação de co-ocorrência, né? Então, de acontecer de forma concomitante, muito grande com SIBO. Então, às vezes, uma intestino irritável não tratada, você tem mais risco de ficar fazendo SIBO o tempo todo. Então, o tempo todo você fica pior, né? Então, eu começo a rotar muito, eu começo a ter muita diarreia, que antes eu não tinha.
eu tenho mais desconforto do que eu tinha, a distensão abdominal é mais importante, eu começo o dia bem magrinha, termino o dia grávida de 4 meses, 6 meses, dependendo da paciente. Lembrando que a síndrome do intestino irritável é mais comum em mulheres. Tristeza, né? Além de tudo, ainda tem essa. Então, provavelmente tem alguma relação hormonal. Então, assim, a gente tem várias situações para avaliar, né? Então, essa paciente melhorou super. Com 3 semanas, ela já estava fazendo... Ela me mandou, ó, hoje eu fiz cocô durinho, normal. Minha família tá querendo fazer a festa do cocô. Ela falou que mandou a foto do cocô para todo mundo. Meus pacientes têm isso, eles trocam foto de cocô para a família, porque é algo tão impactante. É tão incrível, né? Quando a gente não tem saúde. Porque não tem saúde isso? Não tem como, gente. A pessoa ter dor, a pessoa ter desconforto, a pessoa ter diarreia, não conseguir comer, não conseguir sair de casa. Então é muito complicado, né? Então a gente faz esse período de restrição da fase 1 e depois a gente reintroduz. Aí na reintrodução, isso vai variar muito de profissional para profissional. Eu estou numa fase agora que tenho feito a reintrodução de cerca de 13 alimentos, variados ali de acordo com aqueles 7 subgrupos, que eu considero como alimentos chaves e que são relacionados com a nossa alimentação brasileira. E aí cada alimento tem que ser consumido 3 dias seguidos, em quantidades progressivas, e eu dou pausa mínima de 2 dias entre esses alimentos. Essa pausa é necessária para que a gente consiga esvaziar o copo de novo e começar outro alimento. Se por acaso o paciente ainda está passando mal, ele não inicia outro alimento. Ele precisa estar bem para começar outro, tá? Então a gente tem toda uma regra, a quantidade exata, então tem que ter balança. É uma dieta que ela é muito minuciosa, não dá para fazer com qualquer um, né? Então eu sempre digo que normalmente os pacientes que sofrem mais são aqueles que decidiram fazer a dieta Low FODMAP sozinhos ou que foram para um nutricionista que não é especializado, porque o próprio nutricionista não dá conta de fazer. Quando a gente termina a fase 2, que demora mais ou menos uns 60 dias, no meu caso, porque eu testo esses 13 alimentos, aí a gente vai para a fase 3. A fase 3 eu levo em consideração o resultado da fase 2 e eu estabeleço qual, a partir daquele momento, vai ser a rotina alimentar daquele paciente, considerando as suas tolerâncias individuais. Então, para você, o cereal não fez bem, porque o frutano dos cereais não é uma boa opção para você. Então, você vai ficar sem glúten. A gente fala sem glúten para facilitar a compra dos alimentos. Sim. Né? Porque imagina você entrar num lugar para comprar um pão e falar, eu quero um pão sem frutano. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então você fala um pão sem glúten, facilita, né? Então, eu passei mal com o feijão. Então, olha, é isso que nós temos. Nós vamos pegar toda a família do feijão e aí a gente define com esse paciente o quanto que ele vai comer. Eu passei mal com alho, mas passei só no 3º dia. Então, até isso muda a conduta. Você passou mal no 3º dia, então quer dizer que você pode comer alho na preparação. Porque na preparação a gente usa uma quantidade muito pequena. Você pode comer de maneira eventual. Então, vai sair para jantar? Vai conseguir fazer, né? Então, tudo isso é interessante. Por isso que a gente precisa priorizar nutricionista que sabe o que está fazendo. Gente, é importantíssimo, né? Então, se você faz uma dieta Low FODMAP aí que você tá um tempão fazendo, não tá errado. Funcionando. Tá errado, porque é aquilo que eu falei, a longo prazo a gente tira muitos os prebióticos. É interessante pensar nisso, né? Alho, cebola, gente, e até trigo, que é o coitado trigo, que é tão acabado, né? Eles têm função prebiótica. E não só eles, vários outros alimentos que a gente tira da dieta teriam essa função. Por conta disso que a microbiota intestinal acaba sofrendo, principalmente com redução de diversidade bacteriana, mas tem redução de bifidobactério, redução de lactobacilos. Então, a longo prazo não tem porquê. Além disso, a gente passa a ter um intestino muito mais sensibilizado, né? Você não tá comendo nada. Sim. Você não come nenhuma fibra, você não come nenhum prebiótico. Porque assim, na dieta Low FODMAP bem conduzida, eu tirei um, mas eu coloco outro. Não pode comer o alho e a cebola, mas eu vou colocar uma chia, eu vou colocar uma aveia, eu vou colocar uma linhaça, porque tudo isso é possível de entrar na dieta. Eu consigo colocar amêndoa, eu consigo colocar, entende? Então a gente consegue fazer essa troca. Eu falo que esse é um dos grandes erros da dieta Low FODMAP. As pessoas querem tirar demais as fibras, né?
E aí, esquece o quanto isso vai impactar para o intestino. Lembrando que é comum a gente ter constipação com a dieta low FODMAP, exatamente por conta disso. Então, a gente tem que tentar contornar essa situação. Gente, é muito importante. Buscar um nutricionista não funcionou, busca outro. É. Foi muito importante esse papo hoje. Eu queria que você deixasse algum recado final para eles, porque assim, para mim foi uma aula. Eu amei. Espero que você que esteja em casa também tenha amado. E procure a doutora Ana Carolina, porque ela é muito boa, gente. E, por favor, deixe algum recado para eles aqui. É o lugar. É o lugar. Então, se você passa mal frequentemente, tem distensão abdominal, tem diarreia ou tem uma constipação, não acha que isso é normal. Nunca vai ser normal. É no máximo comum, mas normal não vai ser. Procure ajuda especializada. Vá primeiro no gastroenterologista e explique para ele tudo que você está sentindo. E sabendo de tudo que eu te contei aqui, se ele falar que não é nada, procura outro. E depois disso, fechou o diagnóstico, saiba que tem tratamento e que depois da dieta low FODMAP bem conduzida, a gente consegue resolver os sintomas de mais de 80% dos pacientes. Então, provavelmente, você vai estar dentro dos 80% que tem resolução do problema. Então, você não precisa ter uma vida triste, não precisa ter uma vida inteira de restrição, você só precisa de um apoio adequado e de profissionais bem, assim, experts, eu diria, nesse assunto. Muito obrigada. Deixa seu arroba para eles, por favor. Claro, anacarolinamorais.nutri. Lá tem muita informação sobre dieta low FODMAP, eu falo disso frequentemente. Coloco ideias de pratos, de combinações de café da manhã, de almoço. Falo sobre algumas especificidades, maturação de banana, de goiaba. Então, assim, gente, o meu Instagram ensina muito, tá? Sim. Se você quiser passar horas lá, você já vai conseguir ter uma boa noção do que é a dieta low FODMAP. É verdade, gente. Eu acompanho, é ótimo. É Bárbara. Até do feijão essa semana ela falou. Falo tudo. Foi muito bom. Obrigada. Foi Imagina, uma honra foi um ter prazer. você aqui hoje e levar informação para eles. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Até a próxima. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night and I contemplate for a while. Don't you think for the people that testify back my stuff a little sooner than this? Don't you think for the people that testify back my stuff a little sooner than this? Don't you wish I would have been someone else? I wanna fill your gap without making a mess at you. I want you to tell me something new. I wanna tell you something new. I wish you all the best I can, and I stop myself